Amém. Bom dia a todos. Paz do Senhor, minha gente. Para mim, Zípora, é uma alegria poder estar com os irmãos essa manhã, cultuando junto com vocês, com a igreja, com meu pastor, né? Com a irmã Fátima também. Tudo que o pastor falou é verdade e cabia muito mais coisa também, que eu realmente dei trabalho. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E o Senhor aprove o Senhor, né? Querer me preparar para a vida ministerial. E graças a Deus estamos gastando a nossa vida servindo ao Senhor, uma alegria. A gente também é uma alegria muito grande, além de uma responsabilidade vir aqui nesse púlpito pregar. Vocês têm um pastor, né, de excelência, sobretudo na área de homilética. E eu não faço nem sombra a ele, mas tenho certeza que o Senhor tem um recado para você, para mim. Eu vim aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho que segundo nos escreveu São Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 22. O texto que tem por epígrafe: Jesus anda por sobre o mar. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele lá só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tornou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Feche os olhos, curva sua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar nesta manhã por essa rica oportunidade de começar a semana do jeito certo, na tua casa, glorificando o nome do Senhor, recebendo a direção do Senhor para as nossas vidas. Fala-nos, Senhor, nesse momento, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, por favor, se você puder. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto para que nós possamos colher algumas lições preciosas para a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. 2026 já está aí às portas. Já está batendo na porta, né? 2025 já está por ir, e quantas coisas não aconteceram nesse ano. Começamos
o ano, obviamente, alguns fazendo aquelas promessas que se faz todo início do ano, todo dia 31, não é? Algumas pessoas pôde cumprir, né, suas promessas, outros, porém, ficaram pelo caminho ou desistiram. Mas quantas coisas aconteceram na sua vida e na minha, nesse ano de 2025, que não estava nos nossos planos e nós fomos surpreendidos. Eu tenho dito que atravessar um ano é como fazer uma viagem que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Nós sabemos como começa, mas não sabemos que termina. Começamos o ano com as melhores projeções, com muita fé em Deus, com muita esperança que tudo dê muito certo, mas ao decorrer do ano, situações acontecem, somos surpreendidos e chegamos no final do ano já cadenciados, já bem cansados, e olhamos assim para o ano e dizemos assim, quantas coisas aconteceram e nós não esperávamos, quantas coisas aconteceram. Tenho certeza absoluta que você tem esse sentimento igual a mim também. Passar um ano, embarcar numa viagem que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E é muito importante, como toda viagem que a gente vai fazer, nós fazemos um bom plano, não é? De viagem, um plano de voo. Precisamos nos municiar de alguns recursos para que em alguns momentos a gente possa como contornar, a gente possa ter na bagagem instrumentos que possam nos fortalecer e não nos fazer parar. Queridos, esse texto que nós lemos, ele trata de um momento bem especial da vida dos discípulos. Jesus aqui está com os discípulos dioturnamente, já tem feito muitos milagres, os discípulos são testemunha ocular, né, dos grandes e poderosos feitos de Jesus. Aqui Jesus, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 14, no versículo, a partir do versículo 13, a gente vai ver o Senhor multiplicando pães e peixes e alimentando mais de 15 mil pessoas. O texto vai falar no versículo 21 de 5 mil, mas não se contava nesses dias crianças e mulheres. Então pode triplicar isso aqui, multiplicar por 3, que vai dar uma quantidade de gente razoável para que ele pudesse alimentá-los com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ainda sobrou 12 cestos cheios, um para cada incrédulo. Aliás, um para cada discípulo que andava com ele. E logo a seguir, o texto tem uma cronologia aí, logo a seguir o Senhor insiste com eles para que eles possam ir para o outro lado do Mar da Galileia, enquanto o Senhor vai ao monte, vai orar, e diz o texto que caindo a tarde está ele lá orando sozinho. Enquanto isso, os discípulos já estão assim, em alto mar, eles que eram profissionais da pesca, sabia tudo de maré, de vento, de tempestade, eles são tomados por grande pavor, por uma tempestade muito grande que está varrendo aquela embarcação. Eles sabem que se algo não acontecer, se a tempestade não cessar, o barco pode ficar à deriva, eles podem morrer numa tempestade que eles, mesmo sendo do mar, tendo muita intimidade com as mudanças, as variações do tempo, eles tinham sido surpreendidos. Assim como ao decorrer do ano, nós fomos surpreendidos por algumas tempestades também. Para complicar, Jesus ainda vem, porque Jesus poderia facilitar, né? Mas para complicar, ele vem andando sobre as águas. E aí,
É interessante que alguém daqueles que andava com Jesus não reconheceu e gritou: é um fantasma. Jesus disse: opa, sou eu. E o mais falante, o mais tagarela, não é? O mais ousado, intrépido, que é Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo. E ele vai, e aí Pedro é o segundo homem da história a andar sobre as águas. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que é o próprio Jesus que estimula, não é, que eles possam atravessar aquele mar, e eles são colocados dentro de uma tempestade. Aqueles discípulos imaginavam chegar do outro lado com segurança, como muitas vezes eles tinham feito esse trajeto, mas estavam agora no meio de uma situação que possivelmente eles estavam inseguros e vendo a morte iminente diante de si. Nessa manhã, queridos, eu gostaria de colher algumas breves, preciosas lições para a nossa vida, desse texto com o tema Como Fazer uma Viagem Segura. Como eu disse, 2026 está aí às portas, está batendo as nossas portas, e atravessar um ano é como fazer uma viagem. E nós precisamos estar preparados para que, seja o que acontecer, nós possamos cada vez mais nos tornar inabaláveis na presença do Senhor. Amém, queridos? Como fazer uma viagem segura. Esse é o texto, esse é o tema da mensagem que nós gostaríamos de refletir com os irmãos nesse momento, nesse instante. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer exatamente isso, queridos. Nós precisamos, no nosso plano de voo, no nosso plano de viagem, colocar na nossa bagagem alguns recursos, e o primeiro recurso que nós precisamos é calcular as implicações de um ano. Nós não somos chamados pelo Senhor para estarmos flutuando dentro da igreja, ou estarmos sendo mais um no meio de uma multidão que não tem uma direção do Senhor, e que muitas vezes fica à deriva quando algumas coisas, alguns diagnósticos, algumas notícias batem à nossa porta. Por isso, em primeiro lugar, queridos, eu gostaria de dizer isso. É preciso saber e estar preparado para que aconteça o que acontecer, nós não possamos perder a fé no Senhor. Abacuque diz algo extraordinário no seu livro. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém, queridos? Eu acho fantástico quando Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. É o versículo 1 do capítulo 6. Alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. É muito importante que nós possamos conhecer o Senhor mais de perto, nos envolver mais, nos fortalecer espiritualmente, porque na viagem pode acontecer algumas coisas que podem abalar as nossas estruturas e até comprometer a nossa travessia. Como está a sua vida com Deus? Como você está chegando no final de 2025? Para você, como está esta viagem chamada 2025? Alguns devem estar enfrentando tempestades, outros devem pensar que já estão na quarta vigília da noite, ou seja, se o Senhor não chegar, algo pode piorar muito. Nós somos chamados pelo Senhor para fazermos a diferença nesse tempo. É preciso fazer uma boa leitura do tempo, dos fatos, fazer um bom prognóstico,
estar atento a tudo que está acontecendo no mundo, para que nós possamos nos posicionar no Senhor. Vez por outra, nós somos tomados de assalto por algumas tempestades que surgem de repente na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, na nossa casa, ou com amigos, ou com alguém próximo, e nós precisamos, de fato, estarmos preparados. Nós desejamos, daqui a pouco chega o dia 31, e nós estaremos felicitando a todos, dizendo feliz ano novo, feliz 2026. Feliz 2026, que Deus te abençoe. Tem até uma musiquinha que estava, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? E a gente começa o ano assim, cantando essa musiquinha. Mas de repente, não mais que de repente, algo pode acontecer, a saúde pode estar comprometida, as finanças podem comprometer, podemos correr o risco de sofrer alguns abandonos, algumas perdas, mas em nome de Jesus, que nada possa tirar você da presença de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele encontra uma comunidade de cristãos bem sofrida, bem perplexa com a perseguição imperial, com tudo que os cristãos que professam a sua fé em Jesus e rompem com o judaísmo e não aceitam adorar o imperador como uma divindade, estão sofrendo. Ali é o primeiro século, o século mais difícil da era cristã. Paulo encontra uma comunidade de cristãos que está, alguns inclusive voltando, retrocedendo às práticas judaizantes, e ele diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E é exatamente essa certeza que nós... Acho que foi eu que desliguei aqui, tá? Eu, segurando aqui, acho que eu apertei no lugar errado. Obrigado. E Paulo vai com uma palavra motivadora, e ele vai dizer: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vai poder nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o recurso que nós precisamos colocar na nossa bagagem para poder fazer um 2026 verdadeiramente na presença do Senhor. Começamos com dúvida, a gente sabe quando começa, mas não sabemos como termina. Por isso, se encha do Espírito Santo, se encha da presença de Deus, e que a sua vida possa se transformar em 2026, a partir de hoje também, um poderoso testemunho de alguém que está verdadeiramente na presença do Senhor. Amém, queridos? O Senhor diz aos discípulos: olha, vão lá, atravessem, entrem no barco e vão para o outro lado. E eles vão. Só que coisas acontecem. Coisas acontecem. E eles, que eram profissionais, que sabiam tudo de meteorologia, tudo que poderia acontecer, agora estão meio que perdidos no meio de uma tempestade. Em segundo lugar, queridos, é preciso nós conhecermos com quem nós andamos. O nome de Jesus é Emanuel, um dos seus nomes. É o Deus conosco. A maior promessa do Novo Testamento é: eis que estarei convosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E muitas vezes nós falamos tanto no nome de Jesus, cantamos tanto o nome de Jesus, propagamos tanto o nome de Jesus, e conhecemos tão pouco esse nome que a gente fala tanto. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. A vida cristã, a nossa fé deve ser uma fé progressiva, nunca estática, nunca isolada da realidade. Por mais que nós possamos ter uma bagagem de conhecimento bíblico, ter alguma experiência com o Senhor, o certo é que o Senhor tem muito mais a se revelar para a gente. O certo é que nós precisamos conhecer muito o Senhor.
A gente vê que é possível andar com o Senhor e conhecê-lo muito pouco. Você vê que os discípulos estavam com ele o tempo todo, mas na hora da tempestade será um fantasma. E quantas vezes nós que andamos com o Senhor não temos estômago suficiente para poder passar alguns momentos e esquecemos que Jesus é Deus e que Ele pode mudar circunstâncias e fazer o que é irreversível ser totalmente irreversível, porque não há impossível para o Senhor em todas as coisas. Mas nós temos uma facilidade imensa de recitar versículos, de reafirmar o que nós nos esforçamos para acreditar, mas na hora da gente vivenciar, a gente balança. Os discípulos estavam com Jesus, sendo testemunho daquilo que o Senhor estava fazendo, experimentando momentos maravilhosos com ele, mas no meio da tempestade, gritaram que era um fantasma. Qual o nível de conhecimento que você tem do Senhor? Queridos, os testemunhos que são contados na igreja, como esse testemunho do nosso irmão, é maravilhoso, é edificante. A gente vê o cuidado, o zelo de Deus na nossa vida. Mas nós não podemos construir a nossa vida cristã com base no testemunho dos outros. O testemunho dos irmãos edificam, é maravilhoso. Mas o Senhor quer que a sua vida seja construída à base de testemunhos com Ele. Eu sei que uma hora a gente olha para trás e lembra daquele cântico, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E Ele continuará fazendo. Nós ouvimos testemunhos e edificam a nossa vida, mas é maravilhoso também ter experiência com o Senhor. Pergunte aí quem está ao seu lado, você tem experiências com o Senhor? Eu venho nessa manhã, em nome de Jesus, dizer para você que Ele tem muito mais para fazer na tua vida. Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas. E que a nossa vida possa ser baseada, a nossa confiança em Deus possa ser resultado da nossa experiência com Ele. Os testemunhos que são contados na igreja edificam, motiva, nos abençoa também, aquece a nossa fé. Mas é preciso que cada um busque ter uma experiência com o Senhor. Amém, queridos? Por que é que os discípulos gritaram que era um fantasma? Porque a perspectiva, inclusive dos sacerdotes, era um Messias político. Era um Messias que pudesse libertá-los do poder de Roma. Era um Messias que pudesse cumprir toda a lei. Se ele não tivesse enquadrado no que diz a lei de Moisés, não seria um Messias. Por isso, existe um chamado e um desafio muito grande que o Oséias faz para a gente conhecer muito mais o Senhor. Veja, nesse texto aqui, o Senhor vai nos mostrar que Ele não pode ser limitado ao tempo, ao espaço e à matéria. Dizer que o Senhor era o Messias era enquadrá-lo no que foi dito por Moisés. Só que antes de Moisés, Deus já era Deus. Amém, queridos? O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, ele vai dizer algo extraordinário.
43, versículo 13. Ele vai dizer assim: antes que houvesse dia, eu sou. Ou Naara, vai dizer assim: eu era. E não há quem possa livrar-se das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, se o Senhor fosse... Aqui era a quarta vigília da noite para eles. Mas para Jesus não. Jesus é atemporal, ele está fora do tempo. Ele não é limitado ao tempo. Ele não é limitado à barreira da matéria. Ele não é limitado à lei da gravidade. Se você olhar para a sua Bíblia, do livro do Gênesis, capítulo 1, você vai ver ali tempo, espaço e matéria, em um só versículo. No hebraico, Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Ele diz, no princípio, esse princípio, que é o Bereshit, é antes das coisas serem criadas. Se Jesus fosse limitado ao tempo, o tempo seria um Deus sobre Deus. Nesse caso, Jesus seria um Deus de segunda grandeza. Ele não está preocupado com o tempo, se é quarta vigília da noite, ou se já cheira mal porque já é de 4 dias. Quando ele chega lá em João 11, que Lázaro já tinha sido sepultado, uma das irmãs diz assim: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o meu irmão. O Senhor diz: não, ele há de ressurgir. Mas o pensamento dela, que teologicamente está correto, escatologicamente, na verdade, estava correta, e diz: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. O Senhor disse: não, se creres, verás a glória de Deus. E ele já estava morto e sepultado há 4 dias, mas o Senhor não se limita a tempo, não se limita a matéria, não se limita a barreira. Ele diz: Lázaro, sai para fora. E ele pode até cheirar mal, mas vai vir com vida. Porque esse é o Senhor. Ele não está limitado à matéria. Os discípulos estão perdidos aqui, porque na cabeça deles não era possível que o Senhor aparecesse. E eu acho maravilhoso, queridos, como nós podemos experimentar na nossa vida que muitas vezes, quando nós achamos que nada vai acontecer, o céu se rasga, a manifestação do Senhor acontece e algo especial termina a ser estabelecido na nossa vida. Eu e Zípora, quando estávamos pastoreando no sertão, e Cezinha também, nós fomos para o Juazeiro do Norte e lá viemos quase já de noite já, né? Quando subimos a Serra do Araripe, 300 quilômetros de serra, uma escuridão tremenda, e quando chegou lá no meio da mata mesmo, que é uma mata atlântica, toda vigiada, o nosso carro quebrou. Numa escuridão que não dava para ver um pau adiante. E agora? A gente com medo de descer do carro, que é um lugar que tem onça, tem uns bichos meio difíceis da gente domar. Mas eu tinha que sair do carro. Eu desci do carro, levantei o capô, fiquei lá tentando mexer alguma coisa. Nada, né? Que eu não sei, entendo nada de mecânica. Eu digo, meu Deus, quem vai nos socorrer agora? Daqui a pouco vem um carro, passa pela gente com uns homens dentro. Eles vão lá e faz a volta. Eu disse, pronto. Eu disse, pronto. Aí quando eles vêm, faz a volta, aí vai para perto. Eu disse, estou com a minha família no carro, já fui dizendo isso. Estou com a minha família no carro, o carro quebrou. Aí um deles disse assim, desce aí vocês aí. Aí eles desceram. Aí o cara abre o capô, aí eu abri o capô. Eles consertaram o carro e ainda nos guiaram até a próxima cidade. Isso foi um grande milagre do Senhor na nossa vida, de tantos que Ele fez. Sabe, queridos, é preciso a gente conhecer o Senhor mais e mais. O próprio Oséias vai dizer que o povo de Deus tem sido destruído porque lhes falta o conhecimento. Nós conhecemos muitas vezes muito de Bíblia, conhecemos tudo de religiosidade, tudo de denominação, tudo de igreja, tudo de liturgia e muito pouco do Senhor.
O apóstolo Paulo, no capítulo 11, a partir do versículo 33 da sua carta aos Romanos, ele vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. O quanto que a gente precisa conhecer o Senhor. Porque é que o Senhor vem andando sobre as águas, para que aqueles discípulos pudessem aprender que quem estava com eles não era apenas um Messias que foi enviado, mas era o próprio Deus que estava naquele lugar com eles. Eu venho nessa manhã, em nome de Jesus, dizer para você: quem caminha com você é o próprio Deus. Não é apenas um profeta ou um sacerdote, é o Deus conosco. É o Jeová Rafá, aquele que cura, que sara, que sana. É o Jeová Jireh, é o Todo-Poderoso Deus. E nós precisamos nos acostumar à sua forma de agir na nossa vida. Porque ele não age muitas vezes como nós esperamos. Deus não cabe dentro de uma caixinha. Deus não cabe dentro da nossa cabeça. Ele é muito mais que isso. Não dá para a gente dizer que Deus é assim, o jeito de Deus agir é assim. Se não agir assim, para mim não é de Deus. Não dá para fazer isso. Porque Ele é aquele que continua surpreendendo aqueles que caminham com Ele o tempo todo. Que em 2026, meu irmão e minha irmã, você seja surpreendido por um Jesus que costuma andar sobre as águas na quarta vigília da noite para acalmar vento e tempestade. Que essa tempestade que você enfrenta, que essa tempestade que nós enfrentamos, que ela seja acalmada e receba a voz de comando do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Senhor, às vezes está tarde para a gente, mas para o Senhor não está tarde. Nós que somos limitados, a gente fica olhando para o relógio e, meu Deus, o tempo está acabando. Se não acontecer alguma coisa, eu me acabo. E a gente vai vendo as horas, os dias passar e nada acontece. E a nossa fé vai sendo provada, vai sendo moída. E a gente vai meio que querendo desistir. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o tempo está passando para você, para Deus não. Ainda dá tempo de 2025 Ele fazer algo extraordinário na sua vida. Em nome de Jesus. A minha palavra nessa manhã tem muito a ver com isso. Como fazer uma viagem segura? Primeiro, tendo consciência de tudo que pode acontecer em um ano. Agora mesmo, agora, nesse exato momento. Nós estamos com um jovem casado entre a vida e a morte no Santa Joana. Ele jamais imaginaria, no início do ano, que ia passar por uma situação dessa. Agora ele está lá, entubado, lutando pela vida. Eu fui visitá-lo essa semana e oramos juntos, choramos juntos com a sua esposa. Um jovem atleta, sabe, cheio de vida, e que entrou para fazer uma cirurgia e deu algo errado. E agora está com todas as implicações. Era para ter colocado uma bolsa na cirurgia, não colocou, o ponto estourou, as fezes passaram ao estômago, aí teve que abrir, fazer toda uma lavagem, tirar todo o órgão para fazer, né, não sei o nome técnico desse procedimento. E agora ele está lá. Quando eu cheguei lá na terça-feira para orar com ele, chegou uma equipe médica e fez os exames do pulmão, do coração, do estômago, e está à base de antibióticos poderosos. De quinta-feira para cá, pegou uma pneumonia, comum acontecer isso em UTI. Iam estubar, não tem condição de estubar ainda, para não forçar o coração, e a família está desesperada. Quando se imaginou que ia passar por isso? Até um tempo atrás ele estava comigo na igreja, servindo lá, adorando ao Senhor, comprometidíssimo com o Senhor. Depois me deu a notícia que tinha acontecido, de que ia precisar fazer uma cirurgia, e agora está assim. A família com o coração na mão,
o tempo passando, o relógio do tempo não para, e eles desesperados, e eu dizendo, ainda dá tempo do Senhor mudar essa situação. Amém, queridos? Olhe para quem está só, diga assim, ainda dá tempo do Senhor fazer algo novo na tua vida. Ainda dá tempo. O tempo é para a gente, para o Senhor não. O tempo é para a gente, não é para o Senhor. O Senhor está fora do tempo. É a quarta vigília da noite para a gente, para os discípulos. Mas para o Senhor não. Ele podia simplesmente aparecer no barco. Mas ele decidiu andar sobre as águas. Para que depois dele, Pedro fosse a segunda pessoa a andar sobre as águas. E a igreja do Senhor experimenta isso o tempo todo. Quantas e quantas vezes nós estamos realmente meio que dentro de uma grande tempestade do alto mar e o Senhor está dizendo, sai do barco e vem comigo andar sobre as águas comigo. Porque a tua história vai mudar. Quantas e quantas vezes o Senhor não nos convida, vem! É preciso ter coragem de sair da caixinha do nada. É preciso ter coragem, a gente romper com nossa filosofia de vida, entre aspas. É preciso ter coragem para poder entender que Deus é infinitamente maior do que cremos ou pensamos. E que assim como em um ano que nós sabemos como começa, não sabemos como termina, mas a gente também possa ter a compreensão de que Deus é tão surpreendente que quanto mais Ele faz coisas novas, mais Ele vai nos surpreendendo com seus poderosos feitos. Porque Ele é Deus. E Ele pode fazer isso. Amém, queridos? Que em 2026 nós possamos não apenas entrar preparados para as implicações de uma travessia dual, mas estarmos preparados e predispostos a conhecer muito mais ao Senhor do que já conhecemos. Ele tem muito mais a se revelar para a gente. Na Bíblia, você sabia que tem uma carta de amor para você? Foi escrita para você essa carta? Abre a sua Bíblia, por favor, no Salmo 139. 139. Amém, queridos? Amém. Essa carta foi endereçada para você, tá? E o Senhor diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o Senhor diz para você: eu sou quem te sonda e te conheço. Sei quando você se assenta e quando você se levanta. De longe, eu conheço todos os teus pensamentos. Sou eu que esquadrinho o teu andar e o teu deitar. E conheço todos os teus caminhos. Ainda a palavra nem chegou nos teus lábios, na tua boca. E eu já conheço toda. Sou eu que te cerco por detrás e por diante. E sobre você eu ponho a minha mão. O salmista continua dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faz a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão, e a sua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas, ou são a mesma coisa.
pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Que precioso para mim, ó Senhor, são os teus pensamentos. E quão grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu pensamento, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Amém, queridos. Fazer uma viagem segura é preciso, além de se preparar para seja o que for que aconteça, você está inabalável na presença do Senhor. É preciso também conhecer o Senhor de perto para não chamá-lo de fantasma. Aqui quem chamou Jesus de fantasma não foi quem não andava com ele, foi quem estava com ele o tempo todo. Eu sei que há momentos da vida que a gente balança, que a gente fica com medo, que a gente acha que não vai dar tempo, que a gente acha que não vai suportar. Eu sei que isso acontece, e acontece mesmo, mas olhe para mim, por favor. Conheça o Senhor de modo tão profundo que você possa se proteger de não chamá-lo de fantasma. Não importa como ele vai chegar na sua vida, se andando sobre as águas, ou se vai fazer o mar se abrir para você passar a pé enxuto. Mas que você possa receber do Senhor uma fé tão inabalável que em momento nenhum você venha dizer é um fantasma. Que nenhuma circunstância possa colocar dúvida naquilo que você tem sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E por último, no versículo 28, Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas também. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Que ainda dá tempo do Senhor fazer algo extraordinário na tua vida. Amém. Nós precisamos ter olhos para colher das tragédias milagres, dos conflitos, preciosidades do Senhor. Eu lembro que eu cresci num lar de muito conflito. Meus pais brigavam muito, quebravam tudo dentro de casa, se separavam quase a cada 3 meses. A rua era o melhor lugar para mim. E quando eu cheguei na igreja, aí eu passei quase a morar na igreja, porque era um ambiente que eu não conhecia.
mas que me trazia muita paz, apesar de todo o conflito que eu trazia comigo. Por crescer num lar tão cheio de conflitos, eu que sou carinhoso com todo mundo, eu não tinha um relacionamento de carinho assim com minha mãe. Eu tenho uma facilidade enorme de abraçar as pessoas, de beijar, de elogiar. E eu não tinha esse relacionamento com minha mãe. Tinha. Isso doía muito em mim. Porque eu fazia com todo mundo espontaneamente, de verdade. Mas com ela eu não conseguia. E nem ela comigo. Nem meu pai também. E quando nós estávamos em Salgueiro, que surgiu um diagnóstico para ela, eu disse para Zipa, não vamos deixar ela voltar sozinha para mostrar o exame para o médico. Vamos com ela. Fomos com ela. E nós viemos, e eu entrei com minha mãe para mostrar o exame à médica, e a médica deu o diagnóstico, e minha mãe virou uma criança. Assim, chorou muito, desabou. E eu disse, não vamos deixar ela aqui não, vamos voltar com ela para Salgueiro. Levamos minha mãe para Salgueiro de volta com a gente. E lá nós tivemos um momento muito difícil. E eu comecei a andar com ela para ela fazer os exames da cirurgia. E eu vim com minha mãe sozinho para fazer exames e marcar a cirurgia. E ela estava muito abalada, muito desesperada, muito mal, sofrendo muito. E nós saímos de uma consulta, onde uma equipe médica foi lá, investigou, olhou, marcou a cirurgia, e ela muito mal, muito abalada, e aconteceu algo que eu nunca esperava. Disse, vamos para o shopping almoçar. Nós fomos para o shopping almoçar. E eu andei de mão dada com ela. E eu consegui abraçar ela, beijar. E foi uma tarde que eu nunca tive com ela. Tomamos sorvete juntos. Andamos no shopping lá, de mão dada. E foi maravilhoso. E no meio de uma tragédia aconteceu algo que eu a vida inteira não consegui. E aí depois eu vim para ela fazer a cirurgia. Ela fez a cirurgia e uma semana depois faleceu. Não deu tempo mais de dar um abraço nela, nem andar de mãos dadas com ela. E eu consegui fazer isso. Sabe, queridos? Fazer uma viagem segura é saber que mesmo em meio a grandes problemas, o Senhor pode fazer algo especial acontecer na nossa vida. Coloque Jesus no barco. Não importa o tamanho da tempestade. Ainda dá tempo de ele fazer algo especial na tua vida. Ainda dá tempo de acontecer alguma coisa na sua vida que você lutou a vida inteira e até hoje não conseguiu. O tempo está passando para a gente, para Deus não. Ele é atemporal. A tempestade pode ser algo
muito superior às nossas forças, mas para o Senhor não. Foi Ele que criou o vento e o mar. E o vento e o mar obedecem quando Ele dá uma voz de comando. Ainda dá tempo. No Museu de Louvre, em Paris, houve uma exposição e convidaram campeões mundiais de várias modalidades de esporte para inaugurar aquela exposição. Então eles passavam e o guia mostrava: essa obra aqui foi esculpida por o artista fulano de tal século, e ela vale tantos milhões de dólares. E eles iam conhecendo ali aquelas obras de arte, só campeões mundiais de modalidades esportivas. Até que um daqueles campeões ficou lá olhando um quadro. E todo mundo foi embora e ele ficou olhando para um quadro. Aí o guia sentiu a falta dele, voltou e disse: vamos caminhar, porque o povo já está lá na frente, vamos caminhar. Ele disse: temos um problema. Temos um problema. O quadro, o nome do quadro é Checkmate. Consistia em quê? Um jogo de xadrez num tabuleiro, Satanás rindo sarcasticamente de um lado, e o homem com cara derrotado do outro, com a mão na cabeça. Como se Satanás tivesse dado um checkmate e aquele homem tivesse derrotado. E aí o homem ficou olhando para o quadro, até que o dia disse: mas qual é o problema? Ele disse: veja, eu sou campeão mundial de xadrez. E todo campeão mundial de xadrez passa horas sentado na frente de um tabuleiro, estudando o jogo de xadrez. Eu conheço tudo do jogo de xadrez. E eu estou vendo um problema nesse quadro aqui. Ou esse quadro vai ter que ser mudado, ou vai ter que mudar o nome dele. O guia disse: mas por quê? Porque observando o tabuleiro, o jogo de xadrez, eu vi que apesar de Satanás estar com um semblante sarcástico e o homem está com cara de derrotado, do lado do homem ainda tem uma pedra que no movimento pode mudar toda circunstância. E a pedra que faltava o homem envolver era o rei. Ele disse: quando o homem mover essa pedra, quando o rei fizer esse movimento, todo esse tabuleiro vai mudar a história. E Satanás vai ser derrotado e o homem vai ser vencedor. Deu para entender isso? Amém, queridos? Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que ainda falta o movimento do rei na tua vida. Não sei se na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu coração, na tua vida emocional. Eu não sei em que área da sua vida, em alguns momentos, você se dá por derrotado ou por derrotada. Eu não sei que área da sua vida, muitas vezes, você não consegue lidar. Quando você acha que as coisas estão caminhando, você volta para estacar zero. Eu não sei qual sentimento você traz no seu coração, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa manhã, que o rei ainda está no tabuleiro e ele vai fazer um movimento. E nesse movimento, tudo vai mudar na tua vida. Fique de pé, eu quero orar com você.